Hey, how is it going, guys? Lucas aqui e sejam muito bem-vindos à aula de número 5 do nosso Inglês da Vida Real. Dessa vez, a gente vai ver uma entrevista com a Olivia Rodrigo e tem bastante comunicação informal para ensinar para vocês. Então, let's get right into it. O primeiro passo vocês já conhecem é assistir o trecho sem legenda, então ouve com atenção. Hey! Hey! Look who it is, Olivia Rodrigo! Hey, how are you? Rolling up for her 73 questions in epic fashion. I'm so excited. I love this car. Thanks. Então, beleza, foi o primeiro trecho, vou colocar agora com legenda para vocês. Let's go! Hey! Hey! Look who it is, Olivia Rodrigo! Hey, how are you? Rolling up for her 73 questions in epic fashion. I'm so excited. I love this car. Thanks. Beleza? E agora vou mostrar para vocês passo a passo o que tem de diferente nesse discurso. Então, a gente já começa aqui com o som descritivo, tá? Que está dizendo engine humming. Isso aqui é o som do motor funcionando. Engine é motor, humming é o movimento que ele faz quando ele está ligado ali, aquele barulho que ele faz, tá? Então, primeira parte, e aí ela chega e buzina. Então aparece aqui horn honking. Horn é a buzina, o objeto. Honking é o som da buzina, né? Então a buzina está buzinando. É um pouco estranho traduzir assim. E aí ele fala hey, ela fala hey, nada demais, até ele perguntar assim, ó. Look who it is, Olivia Rodrigo. E aqui já tem algo legal para vocês, ó. Look who it is. Percebe que o som, quando ele fala look who it is, o som não é exatamente it is. It is. Assim, ele conecta isso aqui com o som de R, tá? Então, ele junta tudo isso aqui com o som de R e fica it is. Look who it is. Isso aqui é muito comum, tá? Presta atenção quando você estiver ouvindo alguma música, ouvindo alguma série ou qualquer coisa que estiver consumindo. Presta atenção naquilo que você está ouvindo e compara com o que você está lendo. Você vai ver que muitas vezes não é a mesma letra. Isso por conta do connected speech. Isso acontece demais e é a forma falada que as pessoas realmente utilizam o inglês. Esse é o inglês da vida real. Ninguém vai falar assim, ó, look who it is. No máximo, talvez alguém que seja britânico e fale o T certinho. Mas no inglês americano, você vai ter it is o tempo todo, tá? Isso acontece com várias outras palavras, em várias outras situações. Um padrão que você pode observar, não é uma regra, tá? Não é uma regra, mas é um padrão. Que é o seguinte, quando você tem uma palavra que termina em consoante e a próxima começa em vogal, aí você tem esse efeito de R, tá? Eu vou até colocar aqui, ó, R. Isso acontece com D, acontece com T, acontece com algumas letras. Então, não é uma regra, mas você vai perceber esse padrão. Isso vai te ajudar bastante a entender melhor e a identificar esses connected speeches. Show? Vamos lá. Continuando, ele diz, look who it is, Olivia Rodrigo, tranquilo. E aí ela pergunta, foi muito rápido, e ela pergunta, hey, how are ya? Só que a legenda nem pegou porque ela falou bem rápido, tá? Então, hey, how are ya? Aqui é algo bem comum. Hey, how are ya? A única diferença aqui que eu quero mostrar para vocês é esse ya. Ele nada mais é do que you, tá? Não tem nada de demais aqui. Ele só tem essa forma informal de aparecer. Então, se você achar ya no áudio ou numa legenda, você já sabe o que que é, tá bom? É you. Hey, how are you? Como que você tá? E aí depois ele fala assim, ó, rolling up for her 73 questions. Rolling up. Esse rolling up é uma forma informal de dizer que ela tá chegando de carro, tá? Se você disser isso para uma pessoa a pé, ela estaria literalmente rolando. E aí não fica muito legal. Então, rolling up, ela tá aqui de carro, tá chegando for her 73 questions, para as 73 perguntas dela. E aí ele fala in epic fashion. Isso aqui é uma confusão que pode acontecer para quem fala português, porque a gente fala de fashion como algo relacionado à moda, tá? Algo que está na moda. E realmente fashion pode ser usado para essa questão de moda, tá? Mas quando ele diz in epic fashion, é
em um estilo épico. Aqui no caso a gente vai chamar fashion de estilo, mas você pode chamar tipo de um jeito também épico, tá? Você pode falar a mesma coisa aqui, ó, em um jeito épico. Vamos lá, jeito. Então, só para vocês não ficarem presos à tradução de fashion para estar relacionado à moda. Então, in epic fashion, de um jeito épico. Só porque ela chegou num carro ali bem legal, tá bom? In epic fashion. E aí, ela diz, I'm so excited. Acho que a gente já viu isso em algumas aulas anteriores. Depois ele diz, I love this car. Eu amo esse carro. Eu também amaria. E ela diz, thanks. Show. E aí, vou passar de novo. O passo 3 é vocês ouvirem esse trecho mais uma vez, agora sem legenda, para ver o quanto vocês conseguem ouvir. Let's go. Hey! Hey! Look who it is, Olivia Rodrigo! How are ya? Rolling up for her 73 questions in epic fashion. I'm so excited. I love this car. Thanks. Show? Então, vamos agora para a parte 2, o trecho 2. So excited. I love this car. Thanks. Approximately how many total miles are on this car? Let's see, 17,000. Ok, um trecho bem curtinho. Vou passar aqui agora com legenda para vocês. Thanks. Approximately how many total miles are on this car? Let's see, 17,000. Approximately. Nesse trecho não tem muita coisa diferente, mas tem algo que para quem está iniciando é muito importante. Então vamos lá. Ó. Primeiro ele pergunta approximately how many total miles. Então aproximadamente quantas milhas totais, ou seja, né, o quanto que ela rodou com o carro. Lembrando que nos Estados Unidos eles olham milhas ao invés de quilômetros. Mas aí ela vai lá e diz, how many miles are on this car? Quantas milhas, né, tem nesse carro? E aí ela diz let's see, 17,000. Isso aqui é importante. Se você está começando no inglês, os números vão ser muito confusos para vocês. Mas com uma aula dá para resolver isso, tá? Então, ela diz aqui, ó, let's see. Então, primeiro, né, vamos ver ou vejamos. E aí ela diz 17,000. 17,000. Primeiro, 17 é 17, tá? E aí você vai aprender com a gente os padrões de como entender os números. É muito mais fácil entender do que ter que decorar tudo às cegas, tá? E o 1000 é o 1000. Então, sempre que você tiver aqui 1000, saiba que você vai ter 3 zeros. Da mesma forma que se você tivesse 100, você teria 2 zeros. Então, assim fica um pouco mais fácil de você entender como eles olham para os números. Até porque eles usam 100 não só para centena, o que é um pouco confuso no começo, mas eu posso mostrar para vocês rapidinho. Então, 17, que é 17, tá? Até para você saber que 7 é 7 e teen é adolescente. Então, 17 é 17. É uma forma também de lembrar. E aí, quando que você usa esse 100 sem ser para centena? Talvez essa seja a novidade para quem já sabe um pouco de inglês, mas nem tanto. Digamos que você diga, por exemplo, 1.400. Você vai comprar um iPhone topo de linha, maravilhoso, ele custa $1.400. Você pode dizer 1400, que vai funcionar perfeitamente. Como assim? 14 é o 14. Então, eu vou colocar aqui de vermelho. E 100 nada mais é do que 2 zeros. Então, se você diz 1400, você está dizendo 1.400. Ah, Lucas, mas eu não posso literalmente dizer 1.400? Pode também. Você pode dizer 1,400, no caso, dólares aqui, né? Dólares. Então, 1,000 é 1.000. Então, a gente está pegando aqui 1.000, 1,000. And $400. And 400 e 400. Então, se você fala, igual a gente fala no Brasil mesmo, tá? Não tem problema nenhum, eles vão entender também. Deixa eu deixar aqui tudo separado. Então, você pode dizer $1,400. Zero problema. Mas é até mais fácil, mais curto dizer 1400. Tá? Então, isso é algo muito comum que eles usam, só para você saber que o 100 não é só para centena. Pensa nele como 2 zeros, que você vai conseguir entender muitos números. Até porque, por mais que você ache mais fácil pensar dessa forma, você fala, Lucas, eu só vou falar igual a gente fala no Brasil. Ótimo. Quando alguém conversar com você, você vai forçar a pessoa a falar assim também?
Não tem como, né? Então você vai ouvir coisas das duas formas e você precisa conhecer as duas formas para não ficar perdido. É isso. Mas no geral, ela disse, let's see, 17,000, então 17 mil milhas que ela rodou no carro. Show! E ele vai fazer outra pergunta agora. Vamos só ouvir mais uma vez, dessa vez sem a legenda, para vocês conseguirem pegar agora 100% do áudio natural. Vamos lá. Aqui. Rodrigo! How are ya? Rolling up for her 73 questions in epic fashion. I'm so excited. I love this car. Thanks. Approximately how many total miles are on this car? Let's see, 17,000. Approximately how many times? Beleza? E agora, para a próxima pergunta, o trecho 3. Vamos lá, ó. Let's see, 17,000. Approximately how many times have people asked you about your driver's license? You know, not as much as you would think. Aqui é muito bom. Aqui eu quero ensinar algo muito legal para vocês. Vamos lá. De novo, colocando a legenda para vocês ouvirem. Parte 2. 1,000. Approximately how many times have people asked you about your driver's license? You know, not as much as you would think. Beleza? E agora eu vou mostrar para vocês passo a passo. Tem duas coisas aqui, pelo menos, que eu quero mostrar para vocês. Ó. Ele pergunta aqui, ó. Approximately how many times have people asked you about your driver's license? Eu vou até colocar essa frase toda aqui, ó. Approximately how many times have people asked you about your driver's license? Então vamos lá, por partes. Approximately, aproximadamente. How many times? Isso aqui é importantíssimo. Para você gravar alguma coisa, grave isso aqui, tá? Que isso é importante. How many está perguntando quantas ou quantos, né? No sentido de quantidade mesmo. Você está perguntando ali how many, uma quantidade de alguma coisa. Então, how many remote controls do I have here? I have 2. Quantos controles remotos eu tenho? Eu tenho 2. E ele perguntou ali how many people? Então, quantas pessoas? How many people? E eu estou muito enfático nessa questão de ser algo contável. Por quê? How many, a gente conta, a gente pergunta, na verdade, a quantidade de algo contável. Então, no caso aqui de controles remotos, são 2 objetos, eu consigo contar. Se eu fosse perguntar algo incontável, por exemplo, how much water do you drink a day? Quanta água você bebe por dia? Então, eu vou deixar aqui o how much numa cor diferente, só para a gente poder separar ele bem do how many, tá? O how much, você está perguntando algo incontável. Aí você fala, Lucas, como assim água é incontável? Eu bebo 2 garrafas de água, eu bebo 2 copos de água, eu bebo 1 galão de água. Ótimo. Copo, garrafa, galão, isso são objetos contáveis. Água é incontável. Você não fala 1 água, 2 águas, 3 águas. Você tá, me vê 3 águas aí para eu beber. A gente fala isso muito informal, mas pode ser um copo, pode ser uma garrafa, pode ser uma jarra. Então, água é incontável. Quando é algo incontável, a gente usa how much. Vou colocar aqui, ó, uncountable, tá? Isso aqui é importante. E how many é countable, é contável. Então, sempre que você estiver perguntando a quantidade de algo que dá para contar, how many, e quando for perguntar sobre algo que não dá para contar, how much. Só para vocês terem uma ideia, para não ficar muito filosófico, how much time? Você pergunta ali quanto tempo leva para você ir para a faculdade. Tempo não é contável. Minutos, segundos, dias são contáveis. Ou então você pergunta how much money? Alguma coisa custa. Então, quanto dinheiro algo custa? Dinheiro não é contável, tá? Money não é contável. Então, se você for perguntar quantos dólares, quantos reais, aí sim isso é contável. Já quanto tempo ou quanto dinheiro você não consegue contar. Show? Então, how much, não contável, how many, contável. E aí, aproximadamente, quantas vezes? Times, aqui só para vocês saberem, né? Time não é apenas tempo, mas ele também pode ser vez. Então, how many times? Quantas vezes? Show? Só para vocês saberem que é um vocabulário aqui um pouquinho diferente. Aí não é apenas tempo. Deixa eu jogar um pouco mais para baixo. Show. E aí, how many times have people asked you? Quantas vezes as pessoas te perguntaram? Esse have aqui, eu não vou entrar em detalhe com ele, porque ele é mais complexo do que simplesmente uma tradução. Ele faz parte do present perfect. É algo que é muito usado no inglês,
mas é algo que não vai dar para eu explicar aqui. A gente tem uma aula inteira só para vocês aprenderem e praticarem ele. Então, não vou explicar ele aqui. Só para vocês saberem quantas vezes aproximadamente as pessoas te perguntaram sobre, esse about aqui significa sobre, your driver's license. Driver's license é a sua licença de motorista, é a nossa carteira de motorista, tá? No caso, acho que em São Paulo se chama carta. Driver's license é a carteira de motorista, ou em São Paulo chamam de carta de motorista. Então, independente de onde você for, driver's license é o documento que te permite dirigir. Show! Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Vamos partir para a próxima agora. Let's go! Acabei esquecendo, tá, gente? Tem mais uma frase aqui, ó. Vamos lá. Ó. Perguntou isso aqui para ela e ela responde, né? Ela responde aqui. You know, not as much as you would think. Isso aqui é sensacional. Tem duas coisas nessa frase que eu preciso mostrar para vocês, ó. Not as much as. Então, ela vai falar aqui, ó. You know, not as much as you would think. Primeiramente, esse you know. Esse you know é só uma forma de você preencher o vazio. Sabe quando você fala né ou você sabe? É a mesma coisa. You know, tipo, você sabe. Literalmente, você sabe. Not as much as you would think. Isso aqui é perfeito, ó. As much as. Isso aqui é uma construção de um comparative, tá? Of equality. Então, quando você compara duas coisas que têm a mesma intensidade, ou você quer fazer uma comparação, sei lá, de qualquer coisa que tem o mesmo nível, você usa as. Isso aqui a gente ensina na nossa aula completa também, eu vou tentar resumir muito rápido para vocês. De forma muito simplista, você usa as para comparar algo. Much é quantidade de algo incontável, a gente viu ali, né? Então, not as much, não tanto quanto você imaginaria, né? Para a gente terminar a frase aqui. Não tanto quanto você pensaria. E aí, quando eu vou fazer uma comparação de igualdade com algo um pouco mais palpável, por exemplo, ó, I am as tall as my father, por exemplo. Eu sou, I am, isso aqui é verbo to be, básico, tá? As tall as my father. Então, eu sou na mesma intensidade de altura quanto meu pai. Então, eu sou tão alto quanto o meu pai. Esse as, ele nivela a comparação ali entre duas pessoas, entre duas coisas. Você pode dizer, por exemplo, this car is as expensive as a house. Esse carro é tão caro quanto uma casa. As está comparando no mesmo nível o carro e a casa. Expensive é caro. Então, o carro é tão caro quanto uma casa. Faz sentido? Então, só para você entender essa dinâmica, essa ferramenta, você vai colocar as, um adjetivo, as. Então, aqui no caso, a gente tem tão alto quanto o meu pai. Ou esse carro é tão caro quanto uma casa. É simples assim. Se você já conhece um adjetivo, agora você consegue comparar duas coisas ou duas pessoas usando esse adjetivo. Simples. Outra coisa muito legal é esse would. Quando ela diz aqui, not as much as you would think, esse would é uma ferramenta poderosíssima. O would, ele merece aqui até uma parte especial para ela, tá? Então, ó, quando você usa would, ele tem o poder, tá? Would tem o poder de mudar a próxima ação. No caso aqui, o verbo, né? Se você fala assim, I think, significa eu penso. Se você diz I would think, você está dizendo eu pensaria. Então, de forma muito grosseira, você pode imaginar que esse pós-fixo ia é a mesma coisa que o would. Ao invés de você mudar o verbo aqui, ó, eu pensaria, você só coloca o would antes. Para qualquer verbo, tá? Então, sei lá, I go to the beach every day. Every day. Eu vou para a praia todos os dias. Show! Se você copia, cola e coloca aqui, ó, I would go to the beach every day. Você coloca agora, eu iria para a praia todos os dias. Só de você colocar o would na frente, muda completamente o sentido,
tá? Então, é essa a diferença. Se você coloca o would na frente do verbo, automaticamente ele vira uma hipótese. Ele está criando ali um cenário hipotético. Então, eu iria para a praia todos os dias. Aí, obviamente, por que eu não vou, né? Você entende que eu não estou indo. Aí você fala assim, eu iria para a praia todos os dias if I could afford it. Se eu pudesse pagar por isso, né? Se eu tivesse dinheiro para isso. Então, coloquei aqui no inglês. If I could afford it. Pronto, se eu pudesse pagar por isso, né? Se eu conseguisse bancar isso. Então, pronto. Colocou o would na frente de um verbo, você coloca ele na hipótese. Simples assim. Show! Como foi uma frase, né, nem tão grande, mas eu dei muitas explicações, eu vou repetir a pergunta aqui para a gente poder ouvir tudo sem legenda, tá? Então, ele pergunta assim... Approximately how many times have people asked you about your driver's license? Ela diz, you know, not as much as you would think. Show? Vamos lá agora, sem legenda. Let's see, 17,000. Approximately how many times have people asked you about your driver's license? You know, not as much as you would think. Perfeito? E agora, como já foi bastante tempo dessa aula, eu vou encerrar o vídeo por aqui, senão vai ficar muito longo. E eu vou continuar na próxima com essa mesma entrevista. Show? I'll see you there.